Depois, Stephen King. Apenas os mortos não têm segredos. Capítulo 61. Voou sangue e cérebro na parede atrás dele. Eu gritei e saí correndo do quarto. Desci a escada, saí pela porta. Passei pelo Ted e desci a colina. Eu corri até Renfield. Isso tudo só em 1 segundo. Mas aí, Liz passou os braços em volta de mim. Calma, moleque, calma. Dei um soco no estômago dela e a ouvi soltar o ar surpresa. De repente, fui virada e meu braço foi torcido nas minhas costas. Doeu pra caralho e eu gritei ainda mais. Meus pés subitamente pararam de me sustentar. Ela me fez cair de joelho e eu gritei como louco com o braço torcido tão alto que meu pulso estava tocando a omoplata. Cala a boca! A voz dela, um pouco mais do que um rosnado, soou no meu ouvido. Aquela era a mulher que já tinha brincado de carrinhos matchbox comigo. Nós dois de joelhos enquanto minha mãe preparava molho de espaguete na cozinha, ouvindo músicas antigas da Rádio Pandora. Para com essa gritaria e eu te solto. Eu parei e ela me soltou. Agora eu estava de quatro, olhando para o tapete, tremendo muito. De pé, Jamie. Eu consegui ficar de pé, mas olhando para o tapete. Eu não queria olhar para o homem gordo sem a parte de cima da cabeça. Ele está aqui? Olhei para o tapete e não disse nada. Meu cabelo estava caindo nos olhos. Meu ombro estava latejando. Ele está aqui? Olha em volta. Eu levantei a cabeça e ouvi meu pescoço estalar. Em vez de olhar diretamente para Marsden, apesar de ainda conseguir vê-lo, pois ele era muito grande para não ser percebido, eu olhei para a mesinha ao lado da cama. Havia um amontoado de frascos de comprimidos ali. Havia também um sanduíche grande e uma garrafa de água mineral. Ele está aqui? Ela bateu na parte de trás da minha cabeça. Eu olhei em volta. Não havia ninguém além de nós e do cadáver do homem gordo. Agora eu já tinha visto 2 homens que levaram tiros na cabeça. Terriot foi ruim, mas pelo menos eu não precisei vê-lo morrer. Ninguém, falei. Por quê? Porque ele não está aqui. Ela pareceu desesperada. Eu não consegui pensar direito na hora. Estava apavorado pra cacete. Só depois, repassando os infinitos 5 minutos no quarto de Marsden, foi que percebi que ela estava duvidando de tudo. Apesar de Regis Thomas e do livro dele, apesar da bomba no supermercado, ela estava com medo de eu não conseguir ver gente morta nenhuma. E de ela ter matado a única pessoa que sabia onde os comprimidos estavam escondidos. Sei lá, eu nunca estive no lugar onde uma pessoa morreu. Pode ser que demore um tempo. Não sei, Liz. Tudo bem, vamos esperar. Não aqui, tá? Por favor, Liz, não quero ter que ficar olhando para ele. No corredor, então. Se eu te soltar, você vai ser bonzinho? Vou. Não vai tentar fugir? Não. É melhor não mesmo. Eu ia detestar ter que atirar no seu pé ou na sua perna. Seria o fim da sua carreira no tênis. Agora sai. Eu saí e ela saiu comigo, para poder me bloquear se eu tentasse sair correndo. Quando estávamos no corredor, ela me mandou olhar em volta de novo. Eu olhei. Marsden não estava lá e eu falei isso. Droga! E depois, você viu o sanduíche, né? Eu assenti. Um sanduíche e uma garrafa de água para um homem preso à cama gigantesca. Preso pelas mãos e pelos pés. Ele amava comida, disse Liz. Eu comi com ele em um restaurante uma vez. Ele devia usar uma pá em vez de garfo e colher. Que porco! Por que você deixou um sanduíche que ele não ia poder comer? Eu queria que ele olhasse, só olhasse. O dia todo enquanto eu ia te buscar e te trazer. E pode acreditar, um tiro na cabeça era o que ele merecia. Você tem ideia de quanta gente ele matou com o veneno feliz dele? Quem ajudou? Pensei, mas claro que não falei. Quanto tempo você acha que ele teria vivido? Mais 2 anos? 5?
Eu entrei no banheiro dele, Jamie. O vaso sanitário tem o dobro do tamanho dos normais. Ela fez um som que era algo entre uma gargalhada e um ronco de repulsa. Bom, vamos até a sacada. Vamos ver se ele está no salão. Devagar. Eu não teria conseguido ir rápido nem se quisesse, porque minhas coxas estavam tremendo e meus joelhos pareciam geleia. Sabe como eu consegui o código do portão? Com o entregador da UPS. O cara era tão viciado em cocaína que eu poderia ter dormido com a pessoa dele se quisesse, ele ficaria feliz de dá-la se eu continuasse fornecendo para ele. O código da casa eu consegui com o Ted. Antes de matar ele. O que mais eu poderia ter feito? Como se eu fosse o garoto mais burro da turma. Ele podia me identificar. Eu também posso. E isso me levou de volta à coisa que esse rapaz, podia assobiar para chamar. Eu teria que fazer isso, mas continuava não querendo. Por que poderia não dar certo? Mas não só por isso. Se você esfrega uma lâmpada mágica e vem um gênio, que bom para você. Mas se você esfrega e conjura um demônio, uma luz morta, talvez Deus soubesse o que aconteceria, mas eu não. Nós chegamos à sacada com a murada baixa e a queda grande. Eu espiei. Ele está lá embaixo? Não. A arma cutucou minha lombar. Você está mentindo? Não. Ela soltou um suspiro fundo. Não é para ser assim. Eu não sei como é para ser, Liz. Até onde eu sei, ele poderia estar lá fora conversando com o... Eu parei. Ela segurou meu ombro e me virou. O lábio superior dela estava todo coberto de sangue agora. O estresse devia estar sendo alto, mas ela estava sorrindo. Você viu Ted? Eu baixei o olhar. E isso foi resposta suficiente. Seu espertalhão, ela riu. Nós vamos lá fora dar uma olhada se Martin não aparece por lá. Mas por enquanto, vamos esperar um pouco. A gente pode esperar. A vadia da vez está visitando os parentes na Jamaica, ou em Barbados, ou algum outro lugar com palmeiras, e ele não recebe visitas durante a semana. Faz todos os negócios por telefone atualmente. Ele estava deitado ali quando eu entrei, vendo aquele programa de tribunal do John Law na televisão. Meu Deus, eu queria que ele estivesse pelo menos de pijama, sabe? Eu não falei nada. Ele me disse que não tinha comprimidos, mas vi no rosto dele que ele estava mentindo. Por isso eu o detive e cortei um pouco. Achei que ia soltar a língua dele. Mas sabe o que ele fez? Ele riu de mim. Disse que sim, tinha mesmo oxi, um monte, mas que ele nunca me contaria onde estava. Por que eu contaria? Disse ele. Você vai me matar mesmo? Foi aí que a ficha caiu. Eu não acreditei que não tinha pensado nisso antes. Muito estúpido. Ela bateu na lateral da cabeça com a mão segurando a arma. Eu fui a ficha que caiu. Isso mesmo. Então eu deixei um sanduíche e uma garrafa de água para ele admirar e fui para Nova York te buscar. E nós voltamos e ninguém apareceu aqui. E aqui estamos. Então onde ele está, porra? Ali, falei. O quê? Onde? Eu apontei. Ela se virou e claro que não viu nada, mas eu conseguia ver por nós dois. Donald Marsden, também conhecido como Donnie Grandão, estava parado na porta da biblioteca circular. Ele só estava de cueca boxe e a parte de cima da cabeça estava praticamente destruída, e os ombros estavam encharcados de sangue. Mas ele estava me olhando com o olho que Liz não havia fechado com um soco em um momento de fúria e frustração. Levantei a mão hesitante para ele. Ele levantou a dele em resposta. Capítulo 62. Pergunta para ele. Ela estava apertando meu ombro e respirando na minha cara. Nenhuma das duas coisas foi agradável, mas o hálito dela foi o pior. Me solta e eu pergunto. Andei lentamente na direção de Martin. Liz veio logo atrás. Eu a sentia no meu cangote. Parei a 1,5 metros. Onde estão os comprimidos? Ele respondeu sem hesitar.
falando como todos falavam, com exceção de Terriot, claro, como se não importasse. E por que importaria? Ele não precisava mais dos comprimidos, não onde estava e não no lugar para onde estava indo, supondo que fosse para algum lugar. Alguns estão na mesa de cabeceira ao lado da minha cama, mas a maioria no armário de remédios. Topamax, Marinox, Inderal, Pepcid, Flomax e mais alguns, citando como se fosse uma lista de compras. O que ele... Fica quieta, falei. Naquele momento, quem estava no comando era eu, embora eu soubesse que não duraria muito. Eu ficaria no comando se chamasse a coisa hospedada no Terriot? Isso eu não sabia. Eu fiz a pergunta errada. Eu me virei para olhar para ela. Posso fazer a certa, mas primeiro você tem que me prometer que vai me deixar ir embora, depois de conseguir o que veio buscar. Claro que vou, Jamie, disse ela, e eu soube que ela estava mentindo. Não sei bem como eu soube, não havia nada de lógico naquilo, mas não foi pura intuição. Acho que teve a ver com o jeito como os olhos dela se desviaram dos meus quando ela usou meu nome. Eu soube nessa hora que teria que assobiar. Donald Marsden ainda estava parado perto da porta da biblioteca. Eu me perguntei brevemente se ele realmente leu os livros que estavam lá ou se eram só exibição. Ela não quer seus remédios de uso pessoal. Quer o Oxy. Onde está? O que aconteceu em seguida só tinha acontecido uma vez antes, quando perguntei a Terriot onde ele tinha colocado a última bomba. As palavras de Marsden pararam de acompanhar os movimentos da boca, como se ele estivesse lutando contra o imperativo de responder. Não quero contar para você. Exatamente o que Terriot disse. Jamie, o que... Já falei para ficar quieta. Me dá um tempo. E para ele, onde está o Oxy? Quando pressionado, Terriot pareceu estar sentindo dor. E acho, não sei, mas acho, que foi nessa hora que a coisa luz morta entrou. Marsden não pareceu estar com dor física, mas algo de emocional estava acontecendo, apesar de ele estar morto. Ele colocou as mãos no rosto como uma criança que fez uma coisa errada e disse: Quarto do pânico. O que você quer dizer? O que é um quarto do pânico? É um lugar para ir em caso de invasão. A emoção sumiu tão rápido quanto surgiu. Marsden tinha voltado à cadência de quem lê uma lista de compras. Eu tenho inimigos. Ela era uma. Eu só não sabia. Pergunta onde fica, disse Liz. Eu tinha quase certeza de que sabia a resposta, mas perguntei mesmo assim. Ele apontou para a biblioteca. É um quarto secreto, falei, mas como não falei em inflexão de pergunta, ele não respondeu. É um quarto secreto? É. Me mostra. Ele entrou na biblioteca, que agora estava nas sombras. As pessoas mortas não são exatamente fantasmas, mas quando ele entrou na escuridão, ficou parecendo um. Liz teve que tatear para procurar o interruptor que acendeu a lâmpada do teto e mais achotes, o que me deu a entender que ela nunca tinha passado nenhum momento lá dentro, apesar de ser uma pessoa que lia. Quantas vezes ela tinha ido naquela casa? Talvez uma ou duas, talvez nunca. Talvez ela só a conhecesse de fotos e de perguntas muito cuidadosas para as pessoas que tinham estado lá. Marsden apontou para uma prateleira de livros. Como Liz não conseguia vê-lo, eu imitei o gesto dele e falei: aquela ali. Ela foi até lá e puxou. Eu poderia ter fugido nessa hora, só que ela me puxou junto. Ela estava drogada e vibrando de empolgação, mas ainda tinha alguns dos seus instintos de policial. Ela puxou várias prateleiras com a mão livre, mas não aconteceu nada. Ela falou um palavrão e se virou para mim. Para adiar outro sacolejo e outro braço torcido, eu fiz a pergunta óbvia para Marsden. Tem uma trava que abre? Tem. O que ele disse, Jamie? Porra, o que ele disse? Além de estar apavorante para caralho, ela estava me enlouquecendo com as perguntas. Ela tinha se esquecido de limpar o nariz e agora havia sangue fresco escorrendo pelo lábio superior, fazendo aparecer um dos vampiros do Bram Stoker. E, na minha opinião, ela meio que era mesmo.
Me dá um tempo, Liz, e para Martzen. Onde fica a trava? Na prateleira do alto, à direita. Falei para Liz. Ela ficou na ponta dos pés, mexeu um pouco a mão e houve um clique. Dessa vez, quando ela puxou, a estante se moveu em dobradiças escondidas e revelou uma porta de aço, outro teclado numérico e uma luzinha vermelha acima dos números. Liz não precisou me dizer o que perguntar em seguida. Qual é o código? Novamente, ele levantou as mãos e cobriu os olhos. Aquele gesto infantil que dizia: se eu não te vejo, você não me vê. Era um gesto triste, mas eu não podia me permitir afetar por ele. E não só porque ele era um barão das drogas, cujo produto tinha matado centenas, talvez até milhares de pessoas, e viciado em outros milhares. Eu já tinha muitos problemas. Qual é o código? Falei enunciando cada palavra, como fiz com TRO. Aquela situação era diferente, mas também era igual. Ele contou. Teve que contar. É 73612. Falei. Ela digitou os números ainda segurando meu braço. Eu quase esperei uma batida e um chiado, como uma câmara de ar se abrindo em um filme de ficção científica. Mas a única coisa que aconteceu foi que a luz vermelha ficou verde. Não havia maçaneta nem fechadura, então Liz empurrou a porta, que se abriu. O aposento lá dentro estava tão preto quanto o cu de um gato preto. Pergunta onde fica o interruptor. Eu perguntei e Martzen respondeu. Não tem. Ele tinha baixado as mãos de novo. A voz estava começando a ficar mais baixa. Naquela hora, achei que ele estivesse indo rápido porque tinha sido assassinado em vez de morrer de causas naturais ou de sofrer um acidente. Depois mudei de ideia. Acho que ele queria estar longe antes de descobrirmos o que tinha lá dentro. Tenta só entrar, falei. Ela deu um passo hesitante no escuro, sem nunca me soltar, e ouvi luzes fluorescentes se acenderem. O quarto era austero. No alto mais distante havia um refrigerador. A voz do professor Bucket surgiu na minha cabeça. Uma chapa elétrica e um micro-ondas. À esquerda e à direita havia prateleiras com pilhas de comida enlatada barata. Coisas como apresuntado spam e ensopado de intimor e sardinha King Oscar. Também havia saco com mais comidas. Depois eu descobri que era o que o exército chama de ração operacional. E caixas de água e cerveja. Havia um telefungo fixo em uma das prateleiras mais baixas. No meio da sala havia uma mesa de madeira simples. Havia um computador em cima, uma impressora, uma pasta grossa e uma nécessaire fechada. Onde está o Oxy? Eu perguntei. Ele disse que está no estojo. Não sei que estojo. Ela pegou a nécessaire, abriu e virou. Caíram alguns frascos de comprimidos, junto com 2 ou 3 pacotinhos enrolados em filme de PVC. Não exatamente um baú do tesouro. Ela gritou. Que porra é essa? Eu nem ouvi. Ela tinha aberto a pasta ao lado do computador pelo simples fato de que estava lá e estava em choque. Primeiro, foi como se eu nem soubesse o que estava vendo, mas claro que sabia. E eu soube porque Martzen não queria que nos encontrássemos ali, e porque ele podia sentir vergonha, apesar de estar morto. Não tinha nada a ver com drogas. Eu me perguntei se a mulher para quem eu estava olhando estava com a mesma mordaça de ball gag na boca. Seria justiça poética se fosse. Liz, falei. Meus lábios pareciam entorpecidos, como se eu tivesse levado uma anestesia de dentista. Isso é tudo? Ela estava gritando. Não ouse me dizer que isto é tudo, porra. Ela abriu um dos frascos e virou o que tinha dentro. Tinha uns 24 comprimidos. Isso nem é Oxy, isso é Darvon. Ela tinha me soltado e eu podia ter fugido nesse momento, mas nem pensei nisso. Até o pensamento em assobiar para chamar Terreau tinha sumido da minha mente. Liz, falei de novo. Ela não prestou atenção. Ela estava abrindo frascos, um depois do outro. Eram tipos diferentes de comprimidos, mas não havia muitos em cada frasco. Ela estava olhando para alguns dos azuis. É Rox, maravilha, mas aqui não tem nenhuma dúzia.
Pergunta onde está o resto. Liz, olha isso. Era minha voz, mas parecia estar vindo de longe. Eu falei, pergunta. Ela se virou e parou, vendo o que eu estava olhando. Era uma fotografia brilhosa no alto de uma pilha pequena de outras fotografias brilhosas. Havia 3 pessoas nela, 2 homens e uma mulher. Um dos homens era Martin. Ele não estava usando nenhuma cueca boxer. O outro também estava nu. Eles estavam fazendo coisas com a mulher com a mordaça na boca. Não quero falar o quê, só que Martin estava com um pequeno maçarico e que o outro homem estava com um daqueles garfos de carne com 2 dentes. Merda, sussurrou ela. Ah, merda. Ela mexeu em outras. Eram indescritíveis. Ela fechou a pasta. É ela. Quem? Mad, a esposa dele. Parece que no fim das contas ela não fugiu. Martin ainda estava do lado de fora, na biblioteca, mas olhando para longe de nós. A parte de trás da cabeça dele estava destruída, como a lateral da cabeça de Theriot, mas eu nem reparei direito. Havia coisas piores que ferimentos de bala, uma coisinha que aprendi naquela noite. Eles torturaram ela até a morte, falei. Sim, e se divertiam fazendo isso. Olha esses sorrisos. Você ainda lamenta que eu tenha matado ele? Você não matou ele pelo que ele fez com a esposa. Você nem sabia disso. Você matou ele por causa das drogas. Ela deu de ombros como se não importasse, e para ela provavelmente não importava mesmo. Ela olhou para o quarto do pânico, para onde ele ia para olhar aquelas fotos horríveis, e pela biblioteca até o corredor do andar de cima. Ele ainda está lá? Está, na porta. Primeiro ele disse que não tinha comprimidos, mas eu sabia que ele estava mentindo. Depois ele disse que eram muitos. Muitos. Talvez ele estivesse mentido quando falou isso. Ele podia mentir, não estava morto ainda. Mas ele disse para você que estavam no quarto do pânico. Ele já estava morto nessa hora. Ele não disse quantos. Eu perguntei a Madsen, isso aqui é tudo que você tem? É tudo, disse ele. A voz dele estava começando a sumir. Você disse para ela que tinha muitos. Ele balançou os ombros ensanguentados. Enquanto ela acreditasse que eu tinha o que ela queria, achei que fosse me manter vivo. Mas a dica que ela ouviu sobre você receber um carregamento particular enorme era mentira. Tem muita mentira nesse ramo. As pessoas dizem todo tipo de merda só para se ouvirem falar. Liz balançou a cabeça quando contei o que ele tinha dito, sem acreditar. Não querendo acreditar porque, se acreditasse, significava que era o fim dos planos dela para a costa oeste. Significava que ela tinha sido enganada. Ele está escondendo alguma coisa, insistiu ela, de alguma forma. Em algum lugar. Pergunta de novo onde está o resto. Eu abri a boca para dizer que, se houvesse mais, ele já teria contado. Mas então, talvez por causa das fotos horríveis que tinham despertado a parte de mim que estava entorpecida, eu tive uma ideia. Talvez eu pudesse dar um golpe nela, porque ela estava prontinha para ser enganada. Se desse certo, eu talvez conseguisse fugir dela sem precisar assobiar para chamar um demônio. Ela segurou os meus ombros e me sacudiu. Eu falei para perguntar para ele. Eu perguntei. Onde está o resto das drogas, Sr. Martin? Eu já falei, só tem isso. A voz dele estava cada vez mais baixa. Eu guardo alguns para Maria, mas ela está na Bahamas, em Bimini. Ah, entendi. Agora sim. Apontei para as prateleiras de comidas enlatadas. Está vendo as latas de espaguete na prateleira de cima? Não tinha como ela não ver. Eram pelo menos 30. Donnie Grandão devia amar espaguete enlatado franco-americano. Ele disse que escondeu umas dentro, mas não oxi, outra coisa. Ela podia me arrastar junto, mas achei que havia uma boa chance de ficar ansiosa demais e acertei. Ela correu até a prateleira de comida enlatada. Esperei até ela estar nas pontas dos pés, com as mãos esticadas para o alto. Eu saí correndo do quarto do pânico e pela biblioteca.
Eu queria ter me lembrado de fechar a porta, mas não lembrei. Martin estava parado ali, parecendo bem sólido, mas passei direto por ele. Houve um momento de frio gelado e minha boca ficou cheia de um gosto oleoso que acho que era de pepperoni. E logo eu estava correndo para a escada. Houve um barulho de latas caindo atrás de mim. Volta aqui, Jamie! Volta! Ela foi atrás de mim. Eu ouvi. Fui para o lugar onde a escada descia e olhei para trás. Isso foi um erro. Eu tropecei. Estando sem opções, eu repuxei os lábios para assobiar, mas só consegui soltar um sopro de ar. Minha boca e meus lábios estavam secos demais. Então eu gritei. Terrio! Comecei a descer a escada rastejando com a cabeça para baixo e o cabelo nos olhos, mas ela segurou meu tornozelo. Terrio, me ajuda! Tira ela de cima de mim! De repente, tudo, não só a escada, mas todo o espaço acima do salão e da sala de estar rebaixada, se encheu de luz branca. Eu estava olhando para Liz quando aconteceu e apertei os olhos por causa do brilho, praticamente cego. Estava vindo daquele espelho alto e tinha mais saindo do espelho do outro lado da sacada. Liz afrouxou o aperto e segurei um dos degraus e puxei com o máximo de força que consegui. Eu desci de barriga, como uma criança no tobogã mais cheio de calombos do mundo. Parei a um quarto do caminho até o fim. Atrás de mim, Liz estava berrando. Olhei entre meu braço e a lateral do meu corpo, por causa da minha posição, vendo-a de cabeça para baixo. Ela estava parada na frente do espelho. Não sei exatamente o que ela viu, e que bom que não sei, porque eu talvez nunca mais conseguisse dormir. A luz foi suficiente, aquela luz brilhante e sem cor que saiu do espelho como uma explosão solar. A luz morta. De repente, eu vi, ou acho que vi, uma mão sair do espelho e agarrar Liz pelo pescoço. Puxou-a contra o espelho e ouvi-o rachar. Ela continuou gritando. Todas as luzes se apagaram. Ainda não tinha anoitecido completamente, então não estava tão escuro na casa, mas estava quase. O aposento abaixo de mim era um poço de sombras. Atrás de mim, no alto da escadaria curva, Liz berrava e berrava. Usei o corrimão de vidro liso para me levantar e consegui cambalear pela sala sem cair. Atrás de mim, Liz parou de berrar e começou a rir. Eu me virei e a vi correndo escada abaixo, só uma forma escura rindo como o Coringa em um desenho do Batman. Ela estava indo rápido demais, sem olhar para onde estava correndo. Ela oscilou de um lado para o outro, batendo nos corrimões, olhando para trás, para o espelho onde a luz agora estava diminuindo, como o filamento de uma lâmpada antiga quando você apagava. Liz, cuidado! Eu gritei isso, apesar de a única coisa que eu queria no mundo era ir para longe dela. O aviso foi puro instinto e não adiantou nada. Ela perdeu o equilíbrio, caiu para frente, bateu na escada, rolou, bateu na escada de novo, deu outra cambalhota e escorregou até o pé. Continuou rindo na primeira vez que bateu no chão, mas parou na segunda vez, como se ela fosse um rádio e alguém a tivesse desligado. Ela ficou caída de cara para cima no pé da escada com a cabeça inclinada, o nariz torto para o lado, um braço atrás do pescoço e os olhos encarando a escuridão. Liz? Nada. Liz, você está bem? Que pergunta idiota. E por que eu me importava? Isso eu posso responder. Eu queria que ela estivesse viva porque tinha uma coisa atrás de mim. Eu não ouvi, mas sabia que estava lá. Eu me ajoelhei ao lado dela e botei a mão na frente da boca ensanguentada. Não houve respiração na minha palma. Os olhos dela não piscaram. Ela estava morta. Eu me levantei. Me virei e vi exatamente o que esperava. Liz parada ali, com o casaco aberto e o suéter manchado de sangue. Ela não estava olhando para mim. Estava olhando por cima do meu ombro. Ela levantou uma das mãos e apontou, me lembrando mesmo naquele momento horrível do fantasma do Natal por vir, apontando para a tumba do Scrooge. Kenneth Terrio, o que restava dele, pelo menos,
estava descendo a escada. Capítulo 63. Ele parecia um tronco queimado com fogo ainda dentro. Não sei dizer de outra forma. Ele tinha ficado preto, mas a pele estava rachada em vários lugares, e aquela luz morta brilhante brilhava pelas rachaduras. Estava saindo pelo nariz, pelos olhos, até pelas orelhas. Quando ele abriu a boca, saiu por lá também. Ele sorriu e levantou os braços. Vamos tentar o ritual de novo e ver quem ganha dessa vez. Acho que você me deve isso, já que te salvei dela. Ele desceu a escada correndo na minha direção, pronto para a grande cena de reencontro. Os instintos me mandavam me virar e sair correndo, mas algo mais profundo me disse para me manter firme, por mais que eu quisesse fugir daquele horror. Se eu fugisse, ele me agarraria por trás, passaria os braços queimados em volta de mim e esse seria o fim. A coisa venceria e eu me tornaria escravo dele, obrigada a ir quando ela chamasse. Aquela criatura me possuiria vivo como tinha possuído Terriô morto. O que seria pior? Para, falei, e a casca preta que era Terriô parou no pé da escada. Aqueles braços esticados estavam a menos de 30 centímetros de mim. Vá embora. Minha história com você acabou, para sempre. Sua história comigo nunca vai acabar. E ele disse mais uma palavra que fez minha pele ficar com carocinhos de arrepio e o cabelo da minha nuca ficar em pé. Campeão. Espera para ver, falei. Palavras corajosas, mas não consegui afastar o tremor da minha voz. Os braços ainda estavam esticados, as mãos pretas com as rachaduras brilhantes a centímetros do meu pescoço. Se você quiser mesmo se livrar de mim de vez, segura. Vamos fazer o ritual de novo, e vai ser mais justo, porque dessa vez eu estou pronto para você. Fiquei estranhamente tentado. Não me pergunte por quê, mas uma parte de mim que ia além do ego e mais profunda que os instintos prevaleceu. É possível vencer o diabo uma vez, por providência, coragem, pura sorte, uma combinação disso tudo, mas não 2 vezes. Acho que ninguém além dos santos vence o diabo 2 vezes, e talvez nem eles. Vai, foi minha vez de apontar como o último fantasma do Scrooge. Eu apontei para a porta. A coisa repuxou o lábio queimado e preto de Terriô em uma expressão de desprezo. Você não pode me mandar embora, Jamie. Você não entendeu ainda. Estamos unidos. Você não pensou nas consequências, mas aqui estamos. Eu repeti minha única palavra. Foi a única coisa que consegui fazer passar por uma garganta que, de repente, pareceu ter a largura de um alfinete. O corpo de Terriô pareceu pronto para acabar com a distância entre nós, para pular em mim e me envolver em seu horrível abraço. Mas ele não fez isso. Talvez não pudesse. Lee se encolheu para longe quando passou por ela. Eu esperei que fosse passar direto pela porta, da mesma forma que eu atravessei Marsden. Mas o que quer que aquela coisa fosse, não era um fantasma. A mão segurou a maçaneta e girou, com mais pele se abrindo e mais luz brilhando pelas rachaduras. A porta se abriu. A coisa se virou para mim. Ah, assobie e eu virei a você, meu rapaz. E foi embora. Capítulo 64. Minhas pernas estavam quase cedendo e a escada estava perto, mas eu que não ia me sentar nela, com o corpo quebrado de Liz Dutton caído embaixo. Cambaleei até a sala de estar rebaixada
e desabei em uma das poltronas próximas. Baixei a cabeça e chorei. Foram lágrimas de horror e histeria, mas acho que também eram lágrimas de alegria, embora eu não consiga ter certeza. Eu estava vivo. Estava em uma casa escura no fim de uma estrada particular, com 2 cadáveres e o que restara dos 2. Madsen estava me olhando da sacada, mas eu estava vivo. 3, falei. 3 cadáveres e 3 restos. Não esquece o Ted. Eu comecei a rir, mas pensei em Liz rindo do mesmo jeito antes de morrer e me obriguei a parar. Tentei pensar no que devia fazer. Decidi que a primeira coisa era fechar aquela porra de porta da frente. Aqueles 2 espectros, uma palavra que aprendi, como você deve ter adivinhado depois, me olhando não era uma coisa agradável, mas eu estava acostumado com pessoas mortas me vendo enquanto as via. O que não gostei mesmo foi a ideia de ter Rio lá fora, com a luz morta brilhando pela pele se desfazendo. Eu falei para ele e ele foi. Mas e se voltasse? Eu passei por Liz e fechei a porta. Quando voltei, perguntei a ela o que devia fazer. Eu não esperava a resposta, mas recebi uma. Liga para sua mãe. Pensei na linha fixa no quarto do pânico, mas não ia subir aquela escada nem entrar naquele quarto, nem por $1 milhão. Seu celular está com você, Liz? Está. Parecendo desinteressada, como a maioria parece. Mas não todos. A senhora Bucket tinha vida suficiente nela para criticar os méritos artísticos do meu peru. E Doni Grandão tentou esconder suas fotos de pornografia e tortura. Onde está? No bolso do casaco. Fui até o corpo dela e enfiei a mão no bolso do casaco do lado direito. Encostei no cabo da arma que ela usou para acabar com a vida de Donald Madsen e puxei a mão como se tivesse tocado em alguma coisa quente. Tentei o outro e achei o celular. Eu acendi a tela. Qual é a senha? É 2665. Eu digitei os números, digitei o código de área de Nova York e os 3 primeiros números da minha mãe, mas mudei de ideia e fiz outra ligação. Aqui é 911. Qual é a emergência? Estou em uma casa com 2 pessoas mortas. Uma foi assassinada e a outra caiu da escada. Isso é piada, menino? Quem me dera. A mulher que caiu da escada me sequestrou e me trouxe para cá. Qual é a sua localização? Agora a mulher do outro lado pareceu estar prestando atenção. Fica no fim de uma estrada particular perto de Renfield, senhora. Não sei quantos quilômetros nem se tem número de estrada. E pensei no que deveria ter dito imediatamente. É a casa de Donald Madsen. Ele é o homem que a mulher matou. Foi ela que caiu da escada. O nome dela é Liz Dutton. Elizabeth. Ela me perguntou se eu estava bem e me mandou aguentar firme que tinham policiais a caminho. Eu aguentei firme e liguei para minha mãe. Essa conversa foi bem mais longa e nem sempre muito clara, porque nós 2 estávamos nervosos. Eu contei tudo, menos sobre a coisa da luz negra. Ela teria acreditado em mim, mas um de nós ter pesadelos já era o suficiente. Eu só falei que Alice tropeçou quando estava me perseguindo e que caiu e quebrou o pescoço. Durante nossa conversa, Donald Madsen desceu a escada e parou perto da parede. Um morto sem a parte de cima da cabeça. A outra morta com a cabeça torta para o lado. Que pá eles formavam! Eu falei que essa história era de terror. Eu dei o aviso para você. Mas eu consegui olhar para eles sem ficar muito consternado, porque o pior horror tinha ido embora.
A não ser que eu o quisesse de volta, claro. Se quisesse, voltaria. Eu só precisava assobiar. Depois de 15 minutos muito longos, eu comecei a ouvir as sirenes ao longe. Depois de 25, as luzes vermelhas e azuis entraram pelas janelas. Havia pelo menos uns 6 policiais, um grupo regular. Primeiro, foram só formas escuras ocupando a porta, bloqueando o que restava de luz do dia, supondo que houvesse alguma. Um perguntou onde ficavam os malditos interruptores. Outro disse, achei, mas falou um palavrão quando não aconteceu nada. Tem alguém aí? Gritou outro. Se tiver alguém aqui, se identifique. Eu me levantei e ergui as mãos, apesar de duvidar que eles pudessem ver algo mais do que uma forma escura se movendo. Estou aqui. Minhas mãos estão levantadas. As luzes se apagaram. Eu sou o garoto que ligou. Lanternas se acenderam. Raios confusos de luz que procuraram e acabaram me encontrando. Um dos policiais se adiantou. Era uma mulher. Ela contornou Liz sem saber por que andou daquele jeito. Primeiro foi com a mão na arma enfiada no coldre, mas quando me viu, ela tirou a mão dali, o que foi um alívio. Ela se apoiou no joelho. Você está sozinho na casa, meu filho? Eu olhei para Liz. Olhei para Madsen, parado bem longe da mulher que o matou. Até Ted tinha chegado. Ele parou na porta por onde os policiais entraram, talvez atraído pela comoção, talvez só por impulso. Os 3 patetas mortos-vivos. Estou, falei. Sou a única pessoa aqui. Capítulo 65. A policial passou o braço nos meus ombros e me levou para fora. Eu comecei a tremer. Ela devia ter achado que foi por causa do ar da noite, mas claro que não foi. Ela tirou o casaco e botou nos meus ombros, mas não adiantou. Enfiei os braços nas mangas longas demais e abracei o casaco contra meu próprio corpo. Estava pesado com coisas de policial nos bolsos, mas por mim tudo bem. O peso deu uma sensação boa. Havia 3 viaturas no pátio, 2 ladeando o carrinho da Liz e uma atrás. Enquanto estávamos lá parados, outro carro chegou. Esse, um utilitário com o chefe de polícia de Renfield na lateral. Devia ter sido feriado para os bêbados e motoristas que ultrapassavam o limite de velocidade, porque a maioria da força policial da cidade devia estar ali. Outro policial saiu pela porta e se juntou à primeira. O que aconteceu lá dentro, garoto? Antes que eu pudesse responder, a policial botou um dedo nos meus lábios. Eu não me importei, até que foi bom. Nada de perguntas, Dwight. Esse menino está em choque. Ele precisa de atendimento médico. Um homem corpulento de camisa branca e um distintivo pendurado no pescoço supus que o chefe de polícia tinha saído do utilitário e chegou a tempo de ouvir essa última coisa. Cuida dele, Caroline. Leva ele para ser examinado. Tem mortos confirmados? Tem um corpo no pé da escada. Parece uma mulher. Não tenho como confirmar se está morta, mas pela posição da cabeça dela... Ah, ela está morta sim. Falei e comecei a chorar. Vai, Caro, disse o chefe, e não precisa ir até o condado. Leva ele até o Mednow. Nada de perguntas enquanto eu não chegar lá. E enquanto não tivermos um adulto responsável por ele. Pegou o nome dele? Ainda não, disse a policial Caroline. Está uma loucura. Não tem luz lá dentro. O chefe se inclinou na minha direção, as mãos nas coxas, me fazendo me sentir com 5 anos de novo.
Qual é o seu nome, meu filho? E a história de nada de perguntas, pensei. Jamie Culkin. E é a minha mãe que está vindo. O nome dela é Tia Culkin. Eu já liguei para ela. Aham. Ele se virou para Dwight. Por que não tem luz lá dentro? Todas as casas no caminho estavam com energia. Não sei, chefe. Se apagaram quando ela estava correndo pela escada atrás de mim. Acho que foi por isso que ela caiu. Percebi que eles queriam perguntar mais, mas ele só falou para a policial Caroline me levar. Quando ela manobrou pelo pátio e seguiu pelo caminho sinuoso, enfiei a mão no bolso da calça e encontrei o celular da Liz, apesar de não me lembrar de o ter colocado lá. Posso ligar para minha mãe de novo e dizer que estamos indo para a clínica? Claro. Enquanto eu fazia a ligação, me dei conta de que, se a policial Caroline descobrisse que eu estava usando o celular da Liz, eu poderia ficar encrencado. Ela poderia perguntar como eu sabia a senha da morta, e eu não conseguiria dar uma boa resposta. Mas ela não perguntou. Minha mãe me disse que estava em um Uber, que provavelmente custaria uma pequena fortuna. Então era bom que a agência estava tendo lucro de novo e que eles estavam indo bem rápido. Ela perguntou se eu estava mesmo bem. Falei que sim e que a policial Caroline estava me levando para o Medinal em Enfield, mas só para ser examinado. Ela me disse para não responder perguntas enquanto ela não chegasse, e falei que não responderia. Vou ligar para Monte Cristian, disse ela. Ele não faz esse tipo de trabalho, mas vai saber de alguém que faça. Eu não preciso de advogado, mãe. A policial Caroline me olhou de lado quando falei isso. Eu não fiz nada. Se a Liz matou uma pessoa e você estava junto, você precisa de um. Vai haver investigação, imprensa, sei lá. É culpa minha. Eu levei aquela filha da puta para nossa casa. E acrescentou com desprezo. Liz, filha da puta. Ela era boa no começo. Era verdade, mas de repente me senti muito cansado. Te vejo quando você chegar. Encerrei a ligação e perguntei à policial Caroline quanto tempo levaria para chegarmos ao médico. Ela disse 20 minutos. Olhei para trás, pela grade que isolava o banco de trás, com uma certeza repentina de que ela estaria ali. Ou muito pior, Terrio, mas estava vazio. Estamos só eu e você aqui, Jamie, disse a policial Caroline. Não se preocupe. Não estou preocupado, falei, mas tinha uma coisa com a qual eu tinha que me preocupar. E graças a Deus eu lembrei. Senão, eu e minha mãe estaríamos muito encrencados. Eu encostei a cabeça na janela e me virei meio de costas para ela. Vou tirar um cochilo. Boa ideia. Havia um sorriso na voz dela. Eu cochilei mesmo, mas primeiro liguei o telefone da Liz, escondendo-o com o corpo, e apaguei a gravação que ela tinha feito de quando passei a história de O Segredo de Roanoke para minha mãe. Se pegassem o celular e descobrisse que não era meu, eu inventaria alguma coisa. Ou diria que não lembrava, o que seria mais seguro. Mas eles não podiam ouvir aquela gravação. De jeito nenhum.